Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre dos meus endereços telemáticos, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. E também eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações eucarística e da palavra. Estou aqui para colaborar pesquisando em sites e publicações fidedignos, ok? Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube com mais de 10 mil vídeos, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de janeiro de 2025, quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania, no ano litúrgico C, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Epifania. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 11 ao 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha as cartas de João falando sempre do amor, a essência de Deus. Vamos ao Salmo responsorial, agora o Salmo 71, na Bíblia Vulgata, ou 72 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1 ao 2, 10 ao 11, 12 ao 13. E o refrão é o versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos o refrão. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. Também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorá-lo, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, o pobre, ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia. Louvai o Senhor Jesus todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. A luz da Epifania, celebrada no último domingo, se irradia ao longo desta semana. Vemos no Evangelho uma cristofania, manifestação da divindade de Cristo. Jesus, em oração no monte, vê que os discípulos enfrentam o cansaço da travessia do mar e os ventos contrários, conforme o versículo 48. Mesmo distante fisicamente, a oração de Jesus o põe em comunhão com os discípulos. A verdadeira intimidade com Deus não nos isola dos outros, mas abre os nossos olhos para enxergar, a partir de Deus, as reais necessidades de nossos irmãos. Jesus, portanto, desce e vai ao encontro deles andando sobre as águas, conforme o versículo 48. Tal atitude, andar sobre as águas, é atribuída no Antigo Testamento somente a Deus. Por isso, ao verem Jesus, se assustam e começam a gritar. Versículo 49. Este episódio mostra que Jesus foi manifestando a sua divindade gradualmente. A resposta de Jesus ao medo dos discípulos é expressa pela afirmação: coragem, sou eu. Versículo 50. Esta expressão teria como tradução literal: eu sou. O nome divino revelado a Moisés na sarça ardente, conforme o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Portanto, se cremos que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, Deus permanece conosco e nós permanecemos com Ele. Bonita reflexão esta, né? Vamos a mais 2 reflexões sobre as leituras de hoje, sobre o Evangelho principalmente. Acabada a festa, retiram-se os músicos, diz o livro Dia a Dia com o Evangelho. É um adágio popular. Acabada a festa, retiram-se os músicos. Jesus despede a multidão saciada e obriga os discípulos a entrar na barca e atravessar o lago.
A barca indica missão. Jesus vai ao monte para rezar. Além de agradecer ao Pai a partilha generosa do alimento, Jesus pede em favor de seus discípulos que ainda não lhe compreendem a condição de homem-deus. De fato, caminhar sobre as águas é prerrogativa divina, mas os discípulos imaginam ver um fantasma. A voz de Jesus e a expressão "sou eu" os tranquiliza. Os tranquilizam. Mesmo assim, os discípulos ainda não têm fé total em Jesus. Do mesmo modo que os discípulos, nós também não aprendemos a descobrir que Jesus está comprometido com os acontecimentos da nossa vida. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida sobre este Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Jesus se despede das pessoas e conversa com elas. O povo se admira porque era diferente dos sacerdotes, que só recebiam as vítimas para os sacrifícios e trocavam o dinheiro profano pelo sagrado usado no templo. Depois que a multidão tinha ido embora, é que Jesus vai cuidar de si, mas antes ora ao Pai, agradecendo aquele dia maravilhoso. E agora, vai descansar? Não, sai ao encontro dos apóstolos fatigados de tanto remar. E nós, como cuidamos da família? Temos tempo para os filhos? Inteiramo-nos dos seus problemas? Somos participativos? Fica a pergunta no ar. Agora vamos aos santos do dia 8 de janeiro. Santo Apolinário é devotado no dia 8 de janeiro. Foi bispo do século II, autor de várias obras contra as heresias e de uma apologia da religião cristã dedicada ao imperador Marco Aurélio. De acordo com o site Facebook Santo do Dia, Cláudius Apolinares, seu nome verdadeiro, foi bispo de Hierápolis, na Frígia. Frígia fica na atual Turquia. Era um notável professor do cristianismo no segundo século. Seus escritos em defesa da fé católica impediram vários erros, inclusive heresias dos encratites e dos montanistas. Sua filosofia descrevia as raízes do erro e foi um notável defensor da fé. Seu mais famoso trabalho, A Apologia dos Cristãos, foi escrito para o imperador Marcos Aurelius em cerca de 175 depois de Cristo. Nesta obra ele descreve um milagre que trouxe a vitória do imperador contra os germanos, com seu exército cercado na Morávia e ameaçado de aniquilação. O milagre foi atribuído por Apolinário às orações da 12ª Legião, em sua maioria cristãos. Santo Apolinário enumerou vários benefícios que a cristandade deu à sociedade romana e pediu ao imperador que não perseguisse nem punisse os seguidores do cristianismo. O escrito resultou na publicação de um edito do imperador proibindo a perseguição aos cristãos por causa de sua religião. Infelizmente, nenhum dos seus outros trabalhos sobreviveu ao tempo. Apolinário faleceu em 180 depois de Cristo. São Severino é santo de 8 de janeiro. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também monge. Faleceu em cerca de 482. Reorganizou a região da Nórica, atual Áustria, devastada pelos hunos, os invasores. Reformou os costumes, converteu infiéis, fundou mosteiros e deu instrução religiosa aos que necessitavam. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Severino viveu em pleno século V, quando o Ocidente era acometido por uma sequência de invasões dos povos bárbaros. Sua vida é muito importante, pois foi neste ambiente de conflitos que soube espalhar as sementes do Evangelho. Severino nasceu no ano 410 na cidade de Roma.
e pertencia a uma família nobre e rica. Era um homem de fino trato que falava o latim com perfeição, profundamente humilde, pobre e caridoso. Em 454, foi às margens do rio Danúbio, na fronteira com o então mundo pagão, acolhendo a população ameaçada pela destruição bárbara. Simultaneamente, o jovem fazia penitência e tentava atrair os pagãos para a vida cristã. O seu ministério apostólico e itinerante frutificou em várias cidades, com a fundação de inúmeros mosteiros. Segundo a tradição, Severino era dotado de profecias, do dom das profecias, e conseguia avisar populações inteiras sobre ataques bárbaros. Com isso, evitava muitas mortes, pois as pessoas podiam refugiar-se em outros locais. Morreu no dia 8 de janeiro de 482, pronunciando a última frase do Salmo 150. Todo ser que tem vida a deve ao Senhor. Que bonito, hein? Todo ser que tem vida a deve ao Senhor. Última frase do Salmo 150. Santo do dia 8 de janeiro, São Jorge de Cosiba, monge e eremita, faleceu em cerca de 614. Originário de Chipre, passou a morar como eremita em Cosiba, nas proximidades de Jericó, e fundou ali um famoso mosteiro. Santo do dia 8 de janeiro é Santo Herardo, bispo. Faleceu em 707, natural da Escócia, propagou o evangelho em Ratisbona, Alemanha, onde exerceu seu ministério episcopal. Santa do dia 8 de janeiro, Santa Gudélia, virgem, faleceu em 712, aproximadamente. Dedicou-se em sua casa, em Morcel, na Bélgica, às obras de caridade e à oração. Santo do dia 8 de janeiro, São Lourenço Justiniano, foi bispo, faleceu em 1456. Ilustrou a Igreja de Veneza, Itália, com a doutrina da sabedoria eterna. De acordo com o site do Vaticano, Lourenço Justiniano foi o primeiro patriarca de Veneza desde 1451, atuando como um grande reformador da Igreja, não com sermões, mas com a pena e o exemplo. Nobre de nascimento, não hesitou em pedir esmolas com saio e alforge, chamando este seu gesto de vitória sobre si mesmo. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII em 1690. De acordo com o site miliciadaimaculada.org, Lourenço Justiniano nasceu em Veneza no dia 1º de julho de 1380. Desde cedo já manifestava seu repúdio ao orgulho, à ganância e corrupção, que haviam muito em sua terra natal. Na adolescência decidiu pela vida religiosa com o único desejo de amar e servir a Deus. Procurando o aprimoramento espiritual, tornou-se um mendigo em sua cidade, chegando a esmolar na porta da casa de seus próprios pais. Aos 19 anos, já era considerado um modelo de virtude, austeridade, humildade. Em 1404, ingressou no mosteiro de São Jorge. Tornou-se sacerdote em 1407 e 2 anos depois foi eleito superior da comunidade de São Jorge em Alga. Não era um bom orador, mas destacou-se como excelente confessor. Olha que importante ser um confessor. Escreveu alguns livros, incluindo tratados teológicos e manuais de catequese, demonstrando a matriz da ideia da sabedoria eterna, eixo de sua mística, tanto para a perfeição interior como para a retidão da vida episcopal. Em 1433 foi consagrado bispo de Castelo e depois se tornou o primeiro patriarca de Veneza. Nos cargos deixou a marca singular impressa com suas virtudes, sendo considerado um homem sábio, piedoso e caridoso, principalmente com os mais pecadores.
Tornou-se um exemplo de pastor, amado por todos os fiéis que obedeciam à sua pregação e exemplo no seguimento de Cristo. Faleceu em janeiro de 1456. São Lourenço Justiniano, rogai por nós. Santa do dia 8 de janeiro, Beato Eduardo Watterson, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir, faleceu no ano 1593. Durante o reinado de Isabel I, chegou à Inglaterra para exercer o seu ministério sacerdotal, sendo condenado à morte enforcado no patíbulo. Morreu por Cristo Jesus, o beato Eduardo Watterson. Quando se é beato, falta apenas um grau para a canonização. Então está próxima esta fase. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa ele proverá, Deus proverá. El Shaddai, aquilo que você está suplicando, poderá ser resolvido. Mas Deus pode nos dar, segundo o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube, 3 respostas: sim, não ou espere. Uma dessas 3: sim, não ou espere. Eu já recebi muitos sims de Deus, muitos nãos e muitos espere. Nós temos que ter paciência. Nesta passagem terrena, estamos lidando com Deus, o Criador do universo. Já imaginou isso? Se nós colocarmos na nossa cabeça, meu Deus, como é que eu estou falando com o Senhor que criou tudo? É uma experiência maravilhosa, mas inimaginável para muitos. Então aceite as esperas, as demoras de Deus, aceite os nãos de Deus e os sims também. Olha, e agora vamos clamar a volta do Senhor. Maranatá, como dizemos nós católicos, é do aramaico dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. É a volta definitiva. Teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados. Pelo menos aqueles que aceitarem Jesus como Deus, que forem batizados e arrependerem-se de seus pecados. Vamos viver eternamente com Deus e com todos os anjos de Deus e os santos. Olha, é algo inefável. O apóstolo São Paulo de Tarso, disse que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos com novas propriedades, corpos modificados. Como o de Jesus ressuscitado, atravessou paredes para entrar no cenáculo e falar com os apóstolos, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús na hora da refeição, mudou sua aparência quando caminhou com os próprios discípulos e quando apareceu Maria Madalena, andou sobre águas. Isso só Deus pode fazer. Nós teremos semelhança com ele. Já pensou? Eu quero estar com Deus no seu retorno, no juízo final. Creia também em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 /.